Muito bom dia a todos, né? Hoje, dia 15 de janeiro de 2024, né, e dando início à nossa reunião semanal com mais uma queda, né, mais uma semana negativa aqui para o nosso índice, né? Ibovespa encerrou a segunda semana do ano, com uma queda de 0,78, né, fechando aos 130.988 pontos, continuando justamente o movimento de realização de lucro ali pelos investidores, né, em semana afetada por dados de inflação e queda nos preços de commodities, né. Os principais pontos aqui da semana foram o IPCA e o CPI americano, né, que vieram acima do consenso, né. Por aqui, o dado reduziu um pouco as expectativas de maiores cortes ali na taxa Selic, né, com o IPCA registrando a alta ali de 0,56 em dezembro, encerrando 2023 em 4,6, né, ou seja, acima ali da meta de inflação pelo Banco Central, né, que era de 3,25, mas ainda dentro do intervalo ali da tolerância, que seria de até 4,75. Aqui os melhores desempenhos, né, ficaram com as ações da Magazine Luiza, né, que subiram na semana aí mais de 14%, e da Localweb, né, que também surfou essa perspectiva aí de queda de juros nos Estados Unidos, começando agora em março, que também subiu ali 11,40 na semana. Na ponta negativa aqui a gente viu novamente as ações da MRV, né, que caíram mais de 20% na semana, justamente com uma prévia operacional ali vindo um pouquinho abaixo do esperado, né, e com algumas especulações sobre mudança de guidance, né. Só ali na quinta-feira, no dia 11, a gente viu as ações caindo mais de 11%, né, e ali na sexta-feira mais 6%, né. Então foi uma semana difícil aqui para as ações da MRV Engenharia, né. E com a queda também das commodities, né, pressionaram papéis ali como Petrobras e Vale, né, que também acabaram tendo uma semana negativa, né. A gente acabou vendo o Vale caindo ali mais de 4% na semana, né, com uma demanda um pouco mais fraca ali da China por conta do minério, né. E aqui vale destacar que ambos os papéis fazem parte da nossa estratégia 10 sim, né, e que apesar dessa queda no mês, acabou virando para positivo, né, uma leve alta aqui de 0,06% no mês, né. A nossa estratégia BTG Dividendos segue com 1% de queda, né, e a nossa estratégia BTG Small Caps no ano, em 2023, veio muito forte. Nessas 2 primeiras semanas aqui tá, né, passando um calor, digamos assim, então a gente está aqui com quase 3% de rentabilidade, né, de rentabilidade negativa aqui dentro da estratégia, né. Já no cenário local, né, tivemos a inflação ao consumidor nos Estados Unidos avançando 0,3% em dezembro, né, em relação ao mês anterior, e o núcleo da inflação ali, né, que exclui os itens voláteis de alimentos e energia, recuou de 3,93, né, de 4,01 para 3,93, justamente nessa base anual, né, reforçando que a inflação segue em queda, né, mas ainda está um pouco longe ali da meta, né, do Fed, que eram uns 2%, né. Então com isso, esse resultado acaba reforçando também essa mensagem, né, de que o Fed deve seguir cauteloso aqui na condição, né, da política monetária. Aqui vale um destaque para o principal índice de ações da bolsa de Tóquio, né, o Nikkei 225, que fechou acima dos 35.000 pela primeira vez desde 1990, né, desde aquele período que ficou conhecido lá, né, pela era da bolha econômica, né. E aqui esse bom momento, a gente viu o Nikkei aqui subindo mais de 6% na semana, né, e esse bom momento vem da expectativa de que mesmo com a inflação acima desses níveis históricos, né, o Bank of Japan mantém ali a política monetária expansionista, né, diante de dados mais fracos do mercado de trabalho, desculpa, né. E justamente entre essas pernadas, né, esse destaque dessa pernada aqui da bolsa do Japão, a gente viu ali as ações da Nintendo, né, que vem com uma forte alta em meio às expectativas de lançamento do seu novo videogame, que é aquele Nintendo Switch 2, né. Então a gente viu ali os papéis da companhia subindo mais de 10% nos últimos 5 dias, né, uma alta bem forte. E a gente vê também a nossa estratégia BTG BDRs aqui, né, trazendo um mês um pouquinho de lado, digamos assim, né. E já no âmbito dos fundos listados, né, o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, terminou a semana aqui em leve alta, né, de 0,4. Os FIIs os FIIs de papel ali, integrante do IFIX, né, tiveram justamente um desempenho médio de 0,22, né, uma leve queda, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média aí de -0,09 na semana, né. Nossa carteira de FIIs aqui segue entregando um alfa frente ao IFIX, né, trazendo justamente esse bom momento aí de 2024.
né? Passando agora para a parte de moedas, né, o dólar fechou a semana em queda de 0,42, cotado a R$ 4,85, né? E se a gente pegar no acumulado desses 9 primeiros pregões de 2024, né, a gente ainda vê o dólar apresentando aqui uma leve alta, né, de 0,08. Né? A gente pode dizer aqui que o CPI decepcionou, mas o PPI acabou surpreendendo, né, e fortalecendo essa narrativa de que o Fed deve cortar juros agora em março, né, levando justamente o enfraquecimento aqui do dólar em relação às moedas emergentes. Né. Já no cenário das criptos, né, a gente viu aqui uma semana com bastante volatilidade, né, semana que a gente viu ali uma virada de chave ali para o mercado, né, justamente com essa aprovação ali dos ETFs de Bitcoin, mas a gente viu a própria moeda ali, né, a própria criptomoeda flutuando um pouco justamente depois dessas aprovações, e a gente viu aqui a segunda maior moeda, né, a segunda maior criptomoeda do mundo, o Ethereum, surfando justamente nessa valorização, né, com essa possível aprovação, né, de ETFs sobre o ativo. Né. E agora aqui eu vou chamar o Thiago Tavares para comentar um pouquinho de juros para a gente. Né. Bom dia, Thiago. Então, na última semana ali, os juros começaram ali a semana em alta, né? Onde que na segunda e na terça-feira os DIs estavam seguindo ali uma correção de tendência, visto ali que a gente teve após uma forte queda ali que aconteceu ali no ano passado, né? Mas essa correção ela não persistiu, levando uma leve queda ali em todos os vértices dos DI futuro na quinta e sexta-feira, né? Então, mesmo ali com os índices de inflação superando as expectativas, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, conforme o Breno comentou ali, galera, anteriormente, né? A inflação oficial brasileira ali subiu 0,56% em dezembro, e fechou ali 2023 em 4,62%, abaixo do teto, né, da meta do Banco Central, pela primeira vez desde 2020. A taxa ali ficou acima das projeções do mercado, que era de 0,49%. Já ali o índice de preços ao consumidor, o CPI, dos Estados Unidos, superou as estimativas do consenso, levando os rendimentos ali dos Treasury aos maiores patamares da sessão. Né, o CPI de dezembro subiu 0,3% em relação ao mês de novembro. A alta ali foi superior ao avanço de 0,2% do consenso de alguns analistas e ficou acima também de 0,1% verificado ali no mês de novembro, né? Tavares, qual foi o principal motivo ali para essa queda de juros ali, visto que os números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos foram acima do consenso de mercado, né? Então, dois motivos principais aqui, pessoal, para essa queda semanal ali nos juros, né? A primeira ali, grande parte do mercado vem apontando ali para um certo otimismo em seguir ampliando ali apostas em corte de juros nos Estados Unidos já na reunião de março, né? Então, o motivo ali foi a comunicação recente de membros do Fed, onde que eles deram uma dica ali de flexibilização em dezembro, e os investidores estão menos propensos a reagir a surpresas para inflação ali, para cima da inflação ou para baixo da inflação, né? E na sexta-feira ali, o Tesouro Americano também passou a cair forte após a divulgação do índice de preço do consumidor ali, o PPI, abaixo das estimativas do consenso, né? O PPI caiu 0,1% em novembro, entre novembro e dezembro do ano passado, contrariando ali a expectativa de alta de 0,1% dos analistas, né? Então, esses dois fatores acabou trazendo nossos juros futuro ali mais para o final da semana em movimento de queda, né? Então, vocês podem ver que o DI 25 teve uma ligeira queda de menos 0,05%, o DI 27 menos 0,25%, DI 29 teve uma queda de 0,39 e o DI 31 0,38, né? E na nossa agenda semanal ali, né, a gente começa ali com a China divulgando na terça-feira, dia 16 ali, o seu PIB, né, e na sequência, na quarta-feira, a atenção será para os números de serviço, setor de serviço, varejo e o IBC-BR, né, nosso índice de atividade econômica aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos ali, os participantes do mercado devem se concentrar, acho que principalmente ali nas declarações de membros do Fed no decorrer da semana, com as apostas de que o Banco Central ali americano ele vai cortar os juros já no mês de março, segue em alta, né? Os sinais emitidos pelos líderes do Fed pode balançar um pouquinho os mercados de renda fixa
e trazer uma volatilidade para os mercados financeiros ao redor do mundo, né? Então, o mercado acredita aí que essa semana possa ter uma volatilidade acima do normal por conta dessa questão ali das declarações dos membros ali do Fed, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Breno.